Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho hoje sobre os tipos de posição antálgica, na verdade os tipos de estratégia para utilizar com posições antálgicas de pacientes com dores ciáticas decorrentes de hérnias discais extrusas. Primeira coisa importante nesses casos é a gente monitorar se não há perda neurológica progressiva, né? Então, perda neurológica progressiva é algo que a gente precisa considerar, levantar a bandeira vermelha e interromper o tratamento. Encaminhar esse paciente pode ser que seja um caso cirúrgico. Na ausência de uma perda neurológica progressiva, né, quando o paciente às vezes tem leve déficit motor, a gente pode dar continuidade ao tratamento com o objetivo, né, de ajudar esse paciente a passar por esse período de história natural, de melhora que boa parte dos pacientes com hérnia de disco vão ter. Um raciocínio clínico importante que a gente precisa ter é definir se essa posição antálgica é adaptativa ou mal adaptativa. Como seria uma posição antálgica adaptativa? Seria, e é mais comum, né, em pacientes agudos e subagudos, que vão precisar de mais tempo na posição antálgica, ou seja, eles não vão querer sair da posição antálgica. Os nossos exercícios, as nossas técnicas manuais, elas, na tentativa de ajudar o paciente a se endireitar, né, sair, por exemplo, de um shift lateral, ou sair de uma posição um pouco mais em extensão, um pouco mais em flexão, para uma posição que seria mais neutra e voltar a ter uma marcha normal, todas as nossas tentativas acabam falhando. A gente tenta fazer com que ele, vamos dizer assim, se endireite, mas na verdade aquilo que a gente está fazendo pode até ter uma curta duração, um efeito curto, e logo depois o paciente volta para a posição antálgica. Então essa seria uma posição antálgica adaptativa, ou seja, o paciente precisa dessa posição antálgica e vai precisar por um tempo. E não é para a gente se desesperar e achar que o nosso tratamento não funcionou, mas apenas entender que o corpo está pedindo para que aquilo seja mantido. O que a gente pode fazer nessa situação é até ir na direção, agravar a posição antálgica, ou seja, fazer algum exercício, alguma técnica que vá na direção do que o corpo está pedindo. E isso pode trazer um alívio, pode ajudar e pode ser às vezes a única estratégia analgésica ali, em termos de que não medicamentosa, que o paciente pode fazer durante esse período. Pode ser também que nem isso ajude, mas isso não quer dizer que o paciente não vai melhorar com o tempo. Tá? Então, essa seria uma estratégia para ser utilizada com posições antálgicas adaptativas. Mas existem as posições antálgicas mal adaptativas. São elas aquelas que a gente consegue aos poucos ajudar o paciente a sair daquela posição e ir voltando para a posição neutra. Isso é mais comum em pacientes crônicos, né? Ou seja, pacientes com mais de 3 meses, e eventualmente alguns pacientes subagudos a gente consegue já ter um bom resultado. Mas dos subagudos, naqueles pacientes entre 6 semanas e 12 semanas, a gente pode esperar que uma boa parcela deles vai precisar mais de tempo, vai precisar de história natural para que essas posições antálgicas elas se desfaçam. No caso de uma posição antálgica mal adaptativa, quando a gente tenta ir numa direção de desfazer a posição antálgica com a intenção de desfazer, seja com terapia manual, com exercícios, utilizando aquele movimento, né, para tentar voltar para o eixo, repetindo os movimentos várias vezes, e a dor começa a centralizar, essa estratégia pode ser que faça sentido e que ajude o paciente a sair daquela posição e lidar com esse período, muitas vezes, que é um período de absorção de hérnia, em que boa parcela dos pacientes vão ter, né, essa absorção, e que não necessariamente ela vai ser, vamos dizer assim, diretamente
proporcional à melhora que o paciente vai ter. Pode acontecer de alguns pacientes terem hérnias volumosas no final do tratamento, são completamente assintomáticos, mas na ressonância eles ainda continuam, e pode acontecer de pessoas que estão com dificuldade de melhorar os sintomas e tiveram absorção da hérnia. Então, mas em geral o que a gente precisa ter em mente é que algumas posições antálgicas são adaptativas e a gente precisa de tempo e observação e acompanhamento desses pacientes. É importante o entendimento que essas posições antálgicas vão precisar ficar ali um tempo, porque senão o paciente a todo custo fica tentando sair daquela posição e isso só agrava o sintoma. Como eu falei num vídeo anterior, às vezes esperar, né, ter paciência, deixar a história natural acontecer, tentar dormir e fazer um repouso relativo pode ajudar o paciente ao processo inflamatório diminuir e ele ir saindo dessa posição antálgica gradativamente. Então essas são duas estratégias que eu costumo utilizar, né, de raciocínio clínico e que me fazem não ficar frustrado com paciente com dores ciáticas, né, com paciente com dores neuropáticas, né, de difícil, que causam muito mais incapacidade, né, do que, em geral, do que uma dor lombar inespecífica. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.